Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo dessa série de lives que eu faço, que acontece toda terça e quinta-feira aqui no YouTube e no Instagram. Agora eu vou estar ao vivo nos dois, tá? Então você escolhe a plataforma que você se sente melhor para você assistir esse conteúdo, tá? Toda semana, nas terças e nas quintas, eu estou aqui ao vivo trazendo uma aula para vocês, né? Pra que eu tô fazendo essas lives aqui? Porque eu não tenho nada para fazer? Não, eu tô fazendo essas lives, essas aulas, porque eu sei que você precisa, tá? Então eu tô aqui toda terça e quinta discutindo estratégias para ajudar você, mulher que mora aqui nos Estados Unidos, obter e manter aí seu corpo fit, sem que você tenha que passar fome e sem que você tenha que parar de comer as coisas que você gosta. É isso mesmo, é disso que eu falo. Meu nome é Grace Levine e eu sou coach de saúde e nutrição integrativa e eu moro aqui em New Jersey, tá? Então se você é nova no meu canal, já começa a me seguir, já dá um like, já compartilha e vai se acostumando aí com 2 aulas por semana. Tá? Essas lives acontecem nas terças às 8 da noite, 8 e 5 da noite aí, né? E na quinta acontece de manhã, 8 horas da manhã. Tá? Então se você ainda não me segue, não tá me seguindo no YouTube, make sure que se você tá me seguindo, começa a me seguir também para você ser avisada quando eu postar um vídeo, tá? De repente aquele vídeo ali que vai te ajudar com essa dificuldade específica que você tem, tá? E no episódio de hoje, tá? No episódio de hoje, você vai aprender como diminuir a vontade de comer doces. Isso mesmo, eu tinha colocado uma enquete nos meus stories no Instagram para vocês votarem e mais de 50% de vocês votaram aí que você gostaria de aprender como diminuir a vontade de comer doce todo dia aqui nesses Estados Unidos, né? Então, primeira coisa que eu quero falar, né, que uma coisa que eu falo em todas as minhas lives, meninas, é que quando se trata, né, de uma vontade ali de comer doce, né? Agora sim, como coach de nutrição integrativa, eu sempre gosto de trazer esse olhar e cada vez mais estou trazendo esse olhar para minhas aulas, que não adianta nada, tá? Você pensar que a sua vida, ela gira em torno de comida, tá? Que a sua vida inteirinha, os seus resultados giram em torno de você acertar ali e saber o que é que você tem que comer de saudável aí no seu dia a dia, tá? A sua alimentação, os nutrientes que você precisa para sua vida, ele vai além de comida, tá? E eu falo muito disso na minha mentoria, que são as comidas primárias, que é o quê? Que é você estar feliz, se sentir feliz com a sua vida, tá? Então, assim, aí, a partir desse momento que você já tem aí essa vontade, esse desespero, essa necessidade de comer doce, que você não consegue se controlar, né? Que quando é uma necessidade, eu vou explicar aqui na live a diferença, né? Que tem uma diferença entre a vontade de comer doce e a necessidade de comer doce. Então, às vezes essa vontade de comer doce tá vindo porque você tá deixando de olhar alguma coisa importante da sua vida, que é aí da nutrição integrativa, que não é comida, que de repente ali tem um desequilíbrio na sua vida que você não está conseguindo enxergar, tá? Então, a partir do momento que de repente você não está feliz, né, com uma certa área da sua vida, você não está feliz com a sua saúde, ou você não está feliz com o seu corpo, ou você não está feliz com a sua rotina, ou você não está feliz com seus hábitos, é importante que você tenha esse olhar, né, que de repente a comida, ela interfere em muitas coisas do jeito que você se sente no seu dia a dia, mas tem outras coisas que também aí impactam na sua vida, que não é comida, que eu chamo na nutrição integrativa de comidas primárias, tá? Então é maravilhoso você ter esse olhar e considerar isso na sua jornada. Tá bom? Então, cada vez mais nas minhas lives eu tô tentando trazer para você esse olhar de olhar a sua vida no modo integrativo, tá? Que não é só comida, essas comidinhas aí que a gente come com a boca, que controla as nossas vontades e as nossas emoções, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei lá no Instagram para vocês, nos meus stories, no meu Instagram, para vocês votarem, né, no tema da live que mais vai te ajudar aí com a sua dificuldade. E vocês, 50% de vocês que me seguem, votaram nesse tema,
né? Que é o quê? A vontade de comer os doces todos os dias, né? Então comenta aqui embaixo se você tá vendo essa live no YouTube, se você tá vendo essa live no Instagram, comenta aqui embaixo se a vontade de comer doce é uma coisa que você aí tá struggling, né? Que você acha que te atrapalha você de ter um corpo saudável, de ter uma saúde melhor, né? De alcançar e conseguir manter aí o seu peso ideal. Comenta aí se a vontade de comer doce é o vilão da sua vida saudável, tá? Então, por quê, né? Por que isso daí é tão popular com as mulheres, né? O que eu vejo? Eu vejo que é uma batalha diária, né? Principalmente mulheres que nós temos essa diferença hormonal, né? De repente uma semana você está se sentindo maravilhosa e aí tem outra semana que você está se sentindo um lixo e aí tem outra semana que você está se sentindo para baixo, tá? Então é importante você, quando você estiver flutuando nessas emoções, você pensar que cortar os doces da sua vida 100%, né, que é o que eu vejo muitas mulheres falando, se eu cortar o doce 100% da minha vida, vai dar tudo certo, tá? Então, a essa altura aqui eu já sei, né, você já sabe que o doce, né, comer açúcar, fica comendo açúcar, prejudica a sua saúde, né? Por quê? O açúcar ali, quando você fica comendo todo dia o açúcar, ele desacelera o seu metabolismo, tá? E te impede de perder peso e te impede de manter um corpo saudável e manter uma saúde em dia, tá? Açúcar também, o açúcar que tem ali nos doces, né? O que acontece? Ele também ele destrói, ele acaba com a habilidade que o seu corpo tem. Aí o seu corpo tem uma habilidade natural, tá? Quando você sabe como comer, sabe escolher, sabe comer os alimentos no prato de uma forma adequada, o seu corpo ele tem essa habilidade natural de queimar gorduras, tá? Mas quando você fica comendo doce todo dia, né? Todo dia você fica ali atacando o doce, tem essa necessidade, essa vontade incontrolável de comer o doce, você acaba com essa habilidade do seu corpo de quê? De queimar as gorduras, tá? Então, eu já sei que você sabe disso, eu já sei que você provavelmente já escutou isso de todos os profissionais da área da saúde, eu sei que eu não sou a primeira aqui a te falar isso, tá? Então, o que eu quero que você entenda agora, né? Eu quero que você consiga entender o quê? O que é a vontade de comer doce? Você sabe por que você está com vontade de comer o doce? Se vocês me acompanham, vocês já sabem que eu gosto de explicar o porquê de tudo, tá? Então, pega um copo de água, pega um papel, pega uma caneta e já começa a fazer anotações, tá? Anote, se hidrate, porque é anotando que você vai conseguir aprender, vai conseguir praticar aí no seu dia a dia corrido, tá? Então, de onde é que vem a vontade de comer o doce, né? De onde que vem essa vontade aí de ficar comendo doce? Vou falar pra vocês, tem algumas vezes que a vontade de comer o doce tá vindo de um gatilho, tá? Então, assim, se você se considera aí uma formiga, né? Eu já fui uma formiga também. Eu quero que você pare e pensa, tá? O que é que está acontecendo aí na sua casa que você continua tendo essa vontade de comer o doce todo dia? O que tem aí na sua casa que fica abastecendo, alimentando essa vontade de você comer o doce diariamente, tá? Então, se você é alguém que mantém cookies na sua casa, doces, chocolates na sua casa, bolacha recheada, né? Tem brasileiro que gosta de ficar comprando bolacha recheada. Na minha mentoria aqui, né, nos Estados Unidos, eu conheci muitas brasileiras, né? Eu amo conhecer mais brasileiras. E eu conheci algumas brasileiras que elas compravam, né? Que depois elas melhoram os hábitos alimentares. Elas compravam caixas de passatempo e traquinas, tá? Eu não sei que serviço é esse que tem aí de delivery de coisas brasileiras, mas tem rolando aí. E elas tinham uma subscription para esses pedidos,
E elas recebiam ali na casa delas bolachas, passatempo, traquinas, paçoquinha, docinhos brasileiros. E aí ela deixava ali a casa abastecida e ficava comendo isso todos os dias. E cada dia mais elas tinham muita vontade de comer doce e atacavam os doces, tá? Então para e pensa, se você tem na sua casa, mantém na sua casa todo dia, dentro aí do seu armário, cookies, docinhos, chocolates, tá? O que você tá fazendo? Você tá ali alimentando esse gatilho que é o gatilho da vontade. Por quê? Porque a visão, você saber que tem esse doce, esse cookie, essa bolacha recheada, esse docinho aí dentro do seu armário, faz você ter mais vontade de comer o doce, faz você ter o ataque, né? Atacar o doce. Até quando você tá com fome, acabou passando o seu horário de se alimentar, horário de café, almoço, janta, vida corrida, você vai lá e ataca o doce, tá? E qual que é o outro gatilho da vontade de comer doce que eu vejo, né? Outro gatilho, até que já aconteceu comigo muitas vezes, é o gatilho de você parar aí num Dunkin' Donuts, né? Então você tá indo trabalhar, de repente tá na correria, para comprar um cafezinho, tá atrasada, de repente você para ali para comprar um café e aí tem o gatilho da visão. Você vê aqueles donuts te olha, você olha os donuts e aí você não resiste, vai lá e compra um e aí já começa o seu dia comendo o doce, né? Outro gatilho que acontece muito é nas cafeterias, né? Você vai numa cafeteria comprar um cafezinho, aí você vê um croissant, você vê um muffin, você vê um bolinho, aí você tá na correria, não teve tempo de tomar café, acaba comprando. Esse aí foi um gatilho da visão. E tem outro gatilho aqui nos Estados Unidos que desperta na gente essa vontade de comer o doce, que é o gatilho da televisão, né? Aqui nesses Estados Unidos, se você assiste televisão, esse gatilho tá aí pra você, ó. Porque nos comerciais aqui, né, nos Estados Unidos principalmente, tá sempre passando comercial de comida. É sorvete, é bolo, é fries, é hambúrguer, é docinho, é chocolate, é tudo de doce, né, nos comerciais. Então acaba ali sendo um gatilho pra você também, né? E aí, o problema que eu vejo, né, o problema que eu mais vejo, assim, que é de muitas mulheres, é que elas confundem a vontade de comer doce com a necessidade de comer doce. Você sabe aí qual que é a diferença entre a sua vontade de comer doce? Você sabe se você tem vontade de comer doce ou se você tem a necessidade de comer o doce? Comenta aí, meninas. Eu tô vendo alguns comentários no chat, mas se eu parar para ler o chat, eu vou perder o meu foco, tá? Então eu vou continuar, mas vocês comentam aí. O que você tem, necessidade ou vontade de comer o doce? Tá? Eu vou explicar para você. A Vilminha falou, não sei, gente. Não sabe se é vontade ou se é necessidade. Eu vou explicar, tá? O que acontece? A vontade de comer o doce, ela vem de um gatilho. Disso que eu falei pra vocês, tá? De você manter um docinho no armário, de você ficar ali recebendo caixas de bolacha, de coisa gostosa na sua casa, de você parar num Dunkin' Donuts e dar uma vontadezinha de comprar um donuts ou um café, tá? Isso daí é vontade. Agora, o perigo, meninas, é a necessidade. A Vilma falou necessidade, a Paty falou uma época do mês, eu acho que tem necessidade. Todas temos, né? Na TPM nós temos mesmo essa necessidade. Aqui eu tô falando do dia a dia, tá? A Paty falou, quando eu tô tensa, nervosa, tenho vontade de comer doce. A Rebeca falou, tô chegando agora. Tá, legal, meninas. Aí, falando em doce, comi um churro de doce de leite ontem. Então, meninas, ó, vou explicar aqui pra vocês, tá? Se você tem a necessidade, tô vendo muitas meninas aqui no chat do Instagram, né, do YouTube, eu não tô conseguindo olhar agora. Deixa eu ver como é que tá o YouTube. Tô vendo muitas de vocês falando que você tem a necessidade. Vocês estão falando que tem a necessidade, né? Então, olha só, a necessidade acontece quando
o seu corpo, ele tá com falta de nutrientes importantes. É por isso que tem assim essa necessidade, esse descontrole, tá? A necessidade é quando você não tem controle. Você não consegue falar não. Você não consegue falar não. Você fala, eu preciso, eu tenho que comer o doce, eu vou comer o doce, já comi o doce e vou comer mais doce. Isso aí é necessidade, tá? A vontade tá vindo de um gatilho. Você consegue se preparar para vencer esse gatilho, né? Se você parar de comprar guloseima para dentro da sua casa, se você tomar um café nutritivo dentro de casa antes de sair, carregar fruta com você, você consegue vencer esse gatilho da vontade de comer o doce. Agora, se você tem a necessidade de comer o doce, é porque seu corpo tá aí com falta, seu corpo tá desesperado por nutrientes importantes, tá? Tá faltando nutrientes importantes. Então, o que você precisa fazer se você tem essa necessidade de comer doce? Você precisa focar em nutrir o seu corpo, tá? Você precisa fornecer aí os nutrientes para quem? Para suas células. Tem trilhões de células dentro do seu corpo. Então, o que mais que você precisa fazer se você tem essa necessidade de comer doce aí todo dia? Você precisa cuidar da saúde do seu intestino, tá? Se você tem essa necessidade de comer doce, não consegue viver sem o doce está dominando a sua vida, é porque seu corpo tá mandando sinais para você de que não tá legal, você não tá nutrida, a saúde do seu intestino não está boa. Tá? Aí você não sabe entender esses sinais do seu corpo e você acha que você tem que comer o doce. E aí você come o doce e aí você fica com mais vontade de comer doce. E quanto mais doce você come, menos o seu corpo está recebendo nutrientes ali no dia a dia, tá? Então você está ali, se você está acima do peso, tá? Você está acima do peso, significa que você tá com falta de nutrientes. Pode parecer que não, né? Você pode pensar, eu como bastante, tô acima do peso. Não, não tem nada a ver. Tá acima do peso, você tá acima do peso, tá desnutrida. Ou você nem tá acima do peso, mas seu corpo tá desnutrido também, porque você tá sempre cansada, né? Fica ali aquele cansaço, aquela preguiça, não consegue fazer nada, sente aquelas dores no corpo, aquele cansaço. Então é porque seu corpo, ele tá precisando de nutrientes. Entendeu? Nutrientes importantes que vêm de onde? Da comida, tá? Então, é importante que vocês entendam aqui nessa live que o quê? O que acontece, tá? Quando você fica ali, ó, todo dia comendo doce, come churros, né? Come um docinho, tem sempre aquela amiga do trabalho que traz cookie, né? Sempre tem aquela amiga que traz a caixa de cookie, deixa na mesa e sai fora, não tem? Nossa, essas pessoas aí que dá mais raiva, né? Elas trazem ali aquela caixa de cookie e sai fora. E você fica comendo, você não consegue falar não, né? Você tem aquela necessidade. Então, o que você precisa aprender aqui nessa live? Que toda vez que você come os cookies, os docinhos, todo dia, você está alimentando bactérias ruins que moram dentro do seu intestino. Tá? Então, ó, aprende isso aí, ó, sobre o seu intestino, tá? Que tá totalmente conectado com as suas emoções. O seu intestino tá conectado com o seu cérebro, com o jeito que você se sente sobre você mesma, tá? Tá totalmente conectado. Só que aí, ó, toda vez que você fica comendo doce, ataca doce, ataca doce, ataca doce, lá dentro do seu intestino moram trilhões de bactérias, tá? Trilhões de bactérias, boas e ruins. E quando você come grandes quantidades de açúcar todo dia, especialmente o xarope de milho, né, que é o famoso corn syrup aqui nos Estados Unidos, que está em vários alimentos, você encontra ele em vários alimentos, corn syrup, que é o xarope de milho, tá? Ele é rico em frutose. E esse açúcar ali, né, ele tá o que? Ligado à inflamação no seu corpo, que te coloca em risco para ter outras doenças, tá? Então, quanto mais você come açúcar, coisas doces, refinadas, processadas, mais você tá o que? Alimentando essas bactérias ruins dentro do seu intestino e cada vez mais você vai sentir essa necessidade louca de comer doce.
tá? Porque quanto mais doce você come, mais viciado em doce o seu cérebro fica. Você já deve ter escutado aí falar, né? Que não tem nada mais viciante, né? Tem vários estudos, várias universidades, as universidades mais famosas, de Harvard, até a USP do Brasil, todas elas já testaram o açúcar, né? E a cocaína. E quem é que ganhou aí? Quem é que vicia mais? Sabia que é o açúcar? Sabia disso? Que o açúcar ele vicia mais que a cocaína? Tá comprovado, é a droga aí que mais vicia. Tá? Então, quanto mais você sente aí essa vontade, essa necessidade de comer doce, e quanto mais doce você come, mais presa você fica nesse ciclo, tá? E a menos que você decida melhorar seus hábitos alimentares, você não consegue sair dele, porque cada dia mais você tá o quê? Prejudicando a saúde do seu intestino, tá bom? Então, você pode estar se perguntando, mas eu como assim, né, algumas comidas saudáveis, aqui e ali, né, eu só como um docinho pequenininho ali todo dia, mas eu como saudável, mas eu como assim, pouco docinho, como saudável e continuo ali engordando, não consigo nem perder peso, não consigo nem mudar nada no meu corpo. Sabe por quê? Não adianta, menina, só comer saudável, tá? Tem gente que acha que vai comer uma coisinha saudável e pronto. Não é assim, não é assim que funciona, tá? Acontece, que o seu intestino, quando você fica comendo ali o açúcar todo dia, essa necessidade de comer o doce todo dia, seu intestino, ele fica desequilibrado devido a esses hábitos alimentares aí, tá? Esse vício por docinhos, o vício por doces, tá? O que acontece? Esse hábito de ficar comendo doce, o que ele faz? Ele deixa o seu intestino doente. E com isso, quando você come saudável, finalmente você conseguiu comer ali aquela salada, aquela proteína, aquele prato ali colorido, né? De vez em quando, não acontece, não é assim? Só que quando você come saudável aí de vez em quando, seu corpo não consegue absorver os nutrientes, tá? E aí, seu corpo, ele não consegue regular o açúcar no sangue, com você comendo docinho o tempo inteiro, alimentando essa necessidade, entendeu? E aí fica impossível de você emagrecer e conseguir manter e conseguir ter uma saúde, tá? Então, só para revisar, né? A vontade vem de gatilho, e a necessidade vem de um corpo aí desnutrido com falta de nutrientes, tá? Entendeu? E eu também já expliquei aqui que o seu intestino, quando ele está desequilibrado, né? Você tem mais bactérias ruins dentro dele e por isso, às vezes, quando você come saudável, você não consegue absorver aí nutrientes importantes e aí você vai ficando ali cada dia com o metabolismo mais lento, tá? Entendeu isso? E aí, ok. Então, assim, o que eu aprendi, né? Depois de trabalhar aqui com muitas mulheres nos Estados Unidos que estão buscando emagrecer, que estão tentando manter. O que eu descobri aqui trabalhando com essas mulheres? Maioria brasileira. Eu descobri que a maioria aí de vocês sente essa necessidade de comer o doce depois do almoço, né? Não é depois do almoço que dá aí uma vontadezinha de comer o doce? Então, você também sente isso? Depois do almoço é que você tem essa vontade de comer o doce, depois da janta, à noite, assim, na solidão da noite, vem aquela vontade de comer um doce no final do dia, depois da janta, tá? Sabe por quê que vem essa vontade? Não é vontade, necessidade incontrolável de comer o doce? Porque, meninas, vocês não sabem escolher os alimentos no seu prato, combinar os alimentos no seu prato de uma forma que você esteja fornecendo os nutrientes necessários para suas células e aí você fica com essa necessidade de comer doce porque tá faltando nutriente, tá? De repente você fica comendo todo dia a mesma coisa, ou você fica com preguiça de dar uma elaborada, ou você acha, não vou comer, vou ficar sem comer, tudo bem, passa 2 horas, você fica com
aquela necessidade descontrolável de comer um doce, tá? Ou você come correndo, ou come qualquer coisa. Então, ou tem meninas que falam, essa semana eu vou cortar o carboidrato. Todinho, vou cortar todo o carboidrato. Você não consegue vencer, é impossível você vencer essa necessidade de comer o doce se você não sabe montar um prato que te deixa saciada, que te deixa aí nutrida, tá? É por isso aí que você fica com essa necessidade louca de comer um doce depois do almoço. De vez em quando tem uma vontadezinha ali de comer um doce. Na TPM é normal, tá, meninas? Na TPM tudo é normal pra nós. Eu tenho um app aqui que é um track, né, que eu uso pra ver quando que eu vou ficar ali menstruada. E aí eu fico louca também, nesses dias aí que tá pra dar TPM, né? Eu tô assim, ficando meio doida, com umas vontades loucas, aí eu vou lá e já olho. Por isso que eu recomendo vocês terem um aplicativo que você consegue ver quando é que a bomba vai estourar, tá? Então tenham esse autoconhecimento. Pegue um aplicativo desse pra você ver quando é que a TPM tá vindo. Eu tenho isso. Então eu tô ficando meio louca assim, umas vontades loucas, uns negócios muito loucos, umas vontades muito loucas. Olha esse aplicativo, você vê lá, ó, falta 3 dias. Então, tem essa visão, tá? A TPM é uma loucura mesmo, é normal, todas ficamos meio loucas, mas depois volta ao normal. Então, quando a TPM chegar, não vai se acabar ali de comer uma caixa de chocolate, tá? O que você pode fazer na semana da TPM, quando aquela vontadezinha de comer o doce vem? Você pega, mantém na sua casa uma banana madura, come essa banana no micro-ondas ali, ou refogada no óleo de coco com uma canelinha, entendeu? Ou um chocolate em pó. Isso já mata a sua vontade. Abacaxi com canela, banana com canela, maçã com canela, pode colocar uma peanut butter. E aí você vence, não precisa inflamar o seu corpo, colocar esse monte de açúcar só porque você tá de TPM, porque a TPM acontece todo mês. Né? Não é todo mês? Então não dá, né, meninas, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Agora eu vou falar o quê, ó? Mas aí o que acontece, né? Não é só na TPM que você tem essa necessidade de comer doce. Vamos ver que essa necessidade de comer doce aí é diária. Isso acontece, qual que é a razão? Por que tem essa necessidade diariamente? Passa a TPM, continua a necessidade de comer doce ali, todo dia. Parece que você vive 30 dias do mês, 365 dias do ano de TPM, com uma vontade louca de comer doce, tá? Isso aí, ó, eu vou falar o porquê, tá? A TPM a gente deixa de lado, é um caso especial. Agora aqui, ó, os 365 dias do ano, você tem aí essa necessidade louca de comer doce. O que é que tá acontecendo, tá? A razão número 1 dessa necessidade de comer doce aí, quando não é a TPM, é que o seu intestino, ele está em desequilíbrio, tá? Eu falei, o intestino está conectado com o seu cérebro. Quando a saúde do seu intestino, ela fica desequilibrada, né? Tá desequilibrada, o que acontece? Acontece um negócio que chama disbiose, tá? Disbiose. O que é isso, Grace? O que é essa disbiose? Essa palavra estranha aí. Tá, o seu intestino aqui, ele tá todo embolado aqui, ele é a casa, o lar para muitas bactérias, tá? Muitas bactérias, fungos, vírus, tá tudo aqui, tá? Tá tudo aqui. Isso é bom, tá? É bom que o seu intestino tá cheio de fungos, bactérias e vírus, porque isso protege o seu sistema imunológico quando você precisa. É muito importante isso. O problema é que quando você fica ali comendo açúcar, doce, todo dia, tem essa necessidade descontrolada, você começa a ter mais bactérias ruins do que as bactérias boas aqui dentro do seu intestino, tá? E aí seu intestino ele fica com tanta bactéria ruim, porque tem mais bactérias ruins do que as bactérias boas. E quando você tem mais bactérias ruins do que as boas, você tem essa disbiose, tá? E aí que vem o problema, porque o seu corpo não consegue absorver nutrientes das coisas saudáveis que você come. Entendeu? E esse problema deixa o seu metabolismo lento, e mais lento, e mais lento, e trava o seu metabolismo,
tá? É por isso que às vezes você chega ali nos 30, 35, 40 e acha que você tem um destino ali, é o seu destino engordar. Todo mundo da sua família tá acima do peso, todo mundo tem diabetes, todo mundo tem problema de saúde. Você acha assim, pronto, cheguei aqui, é o meu momento de ficar doente, de engordar, é pronto, acabou. Não! É porque o seu intestino, ele já tá ali em desbiose, ó, há muito tempo. As bactérias ruins estão predominando as bactérias boas. E aí você também fica com um sistema imunológico fraco. Você fica doente o tempo inteiro. Você fica gripado o tempo inteiro. Não pode ver uma virada do tempo que você já sente assim que tá ficando doente, esse desânimo, tá? Isso tá acontecendo não é porque é o seu destino, é porque pode ser que você tenha ali uma desbiose, seu intestino não tá saudável, tá bom? Então, meninas, a razão número 1 para essa necessidade de comer doces 365 dias do ano aqui nos Estados Unidos, né? É porque o seu intestino, ele tá aí desequilibrado. Quando a saúde do seu intestino tá desequilibrada, você tem aí a desbiose, tá? Aí você também tem aí, provavelmente, problema no estômago, tá? Você fica assim com outros problemas do estômago, na digestão. Porque um probleminha que era só a necessidade de comer doce, ficar comendo um docinho no café da manhã, no almoço, na janta, acaba virando um ciclo vicioso. Você deixa o seu sistema imunológico fraco, você vai ficando cada dia mais doente. E outro problema é que dá para chegar bem a fundo falando do intestino, eu vou falar disso em outra live. Outro problema de você estar aí com o intestino doente é que dá muito problema. Meninas, 9 dos 10 problemas de saúde vai vir aí de um intestino que não tá saudável, tá? Vai vir problema no estômago, vai vir alergia, você começa a ter intolerância a comidas que você não tinha antes. É tudo porque o seu intestino não tá saudável, porque você não tem as bactérias boas dentro do seu intestino lutando por você, pela sua saúde. Quando você tem mais bactérias ruins do que bactérias boas, em algum momento essas bactérias ruins, elas começam a vazar, cair na sua rede sanguínea, criando outros problemas de saúde, tá? Então, quanto mais você fica aí alimentando essas necessidades de comer doce, mais você tá multiplicando as bactérias ruins dentro do seu intestino e mais difícil fica para o seu intestino aí conseguir absorver os nutrientes da comida saudável que você come. Entendeu? Se seu corpo não tá absorvendo nutrientes, seu metabolismo vai ficar lento, travado, congelado. Tá? E aí você vai sim começar aí ter um acúmulo de gordura, principalmente na barriga para nós mulheres. É muito triste, mas a barriga é a primeira que começa a ficar tudo travado, tá? Então, a perda de peso, né, de forma saudável, ela acontece de uma forma simples, tá? Que é o quê? Quando você consegue colocar seu próprio corpo para queimar gordura. Tá? E aí ele começa a funcionar. Quando o seu corpo ele começa a funcionar corretamente, né, o intestino, você automaticamente começa a se sentir melhor, tá? Essa necessidade de comer doce passa, ela vem na TPM, mas o resto do ano ela passa, tá? Então, meninas, se você tá assistindo esse vídeo aqui e você quer aí perder uns quilinhos, chegar no seu peso ideal, né, conseguir manter um corpo fit, saudável aqui nos Estados Unidos, tá? É importante você entender isso, tá? É por isso que eu tô fazendo essa aula hoje, tá? Porque se você fica doente o tempo inteiro, se sente cansado o tempo inteiro, é um sinal que o seu sistema imunológico tá fraco. Você não tá conseguindo produzir as células de defesa aí que são produzidos dentro do seu intestino quando ele tá saudável, tá? 70% das células de defesa do seu corpo inteirinho, 70%, é produzido quando o seu intestino tá saudável, tá? E aí, ó, razão 2, tá? Porque você tem essa necessidade de comer o doce, razão 2 é o quê? Os baixos níveis de serotonina sendo produzido no seu intestino.
Quem aqui conhece o hormônio da serotonina? Comenta aí, meninas. Quem conhece o hormônio da serotonina? Deixa eu saber aí se vocês conhecem esse hormônio. Tá? O que é o hormônio da serotonina, que eu falo muito lá na minha mentoria, falo com todo mundo que eu conheço, cada vez mais, porque eu quero que cada dia mais as pessoas consigam entender a importância do hormônio serotonina, tá? O que é o hormônio serotonina? O hormônio serotonina é o hormônio da felicidade e do prazer, tá? O que acontece? A serotonina, ele é o quê? Um mensageiro químico, tá? Produzido principalmente, ó, ali no intestino. A Vilma falou que não conhece, tá? A serotonina é o hormônio da felicidade e do prazer, tá? De acordo com a National Library de Medicina, 95% desse hormônio, que é a serotonina, que é o hormônio da felicidade e do prazer, ele é produzido dentro do seu intestino. Entendeu? O hormônio serotonina, da felicidade e do prazer, um hormônio muito importante para a nossa vida, da vida das mulheres, 95% dele é produzido dentro do seu intestino, tá? A questão é, a serotonina só pode ser produzida quando você tem um intestino saudável. Quando você come aí muitos doces, né? Seu intestino não consegue funcionar da forma adequada, corretamente. Quando tá acontecendo aí de você ter mais bactérias ruins do que as bactérias boas dentro do seu intestino, você não está produzindo esse hormônio importante, esse hormônio da felicidade, do prazer, que te deixa feliz, tá? Então, por que a gente quer aí ter saúde, ter um corpo fit? Não é pra estar feliz, né? Que a felicidade é uma das coisas mais importantes da vida, do nosso dia a dia. Então, você vê que você não cuidar dessa necessidade de ficar comendo doce aí todo dia te deixa cada dia mais triste, mais desanimada, mais sem energia, porque você não está produzindo um hormônio importante. Conseguiram entender, linkar? Conseguiram linkar? Tá? Então, você pensa assim, ó, se você tem essa necessidade aí que você precisa de comer um doce todo santo dia você precisa de uma sobremesa, tá? Você precisa pensar assim, eu tô procurando aqui um prazer rapidinho. Só que esse prazer rapidinho aqui vai atrapalhar a saúde do meu intestino. Aí eu não vou conseguir produzir o hormônio da serotonina. Aí daqui 3 horas eu tô com vontade de comer outro doce. Daqui 3 horas eu tô com vontade de comer outro doce. Todo dia eu vou ficar comendo doce. Cada dia eu vou ficando mais triste, mais desanimada, mais angustiada, com mais ansiedade, com mais depressão. Porque aqui nos Estados Unidos, vocês sabiam que 50% da população tá sofrendo com ansiedade? Gente, eu fiquei chocada. Tá? Eu tô participando de uma série de saúde mental. Descobri isso, 50% da população dos Estados Unidos está sofrendo com ansiedade. E sabe de onde está vindo essa ansiedade? Na maioria dos casos, é da saúde do intestino, tá? Porque com a saúde do intestino que não está saudável, essa galera toda não está nem produzindo os quantidades mínimas do hormônio da felicidade e do prazer. Aí fica impossível você ser feliz, tá? Você vai olhar pro lado aí, você é abençoada, graças a Deus tem muita coisa na sua vida que tá dando certo, mas você olha pro lado e acha assim que tá tudo dando errado, que sua vida é uma porcaria, que você não consegue fazer nada. É porque você não tá ali produzindo o hormônio da serotonina e do prazer. Aí não adianta você tomar remédio antidepressivo, porque não vai resolver o problema. Remédio não resolve problema, porque não entra ali na raiz do problema, ele ameniza os sintomas, tá? Então, baixos níveis de serotonina é igualzinho ali o que? Essa necessidade louca de comer doce, de buscar um prazer rápido. É um prazer, o prazer ali de comer um doce, né? Ele dura o quê? 5, 10 minutos? Se você comer a caixa de chocolate, pode ser que você coma a caixa de chocolate em 30 minutos, passou. E aí, o que você faz com o resto do dia? Um dia, todo dia tem 24 horas. Vale a pena você
ficar ali nesse ciclo que você não vai conseguir sair, não vale a pena, meninas. Não vai valer a pena. Se você tiver que lidar com você, com o seu corpo, com o espelho, com você mesma, 24 horas, todo dia, abrir o olho, tá lidando com você. Tem gente que nem dorme. É tanta ansiedade que não consegue dormir. Tá? E aí vira uma bagunça. Qual que é a razão 3 aí, né? Porque você tem altos desesperos, né? Essa necessidade louca de comer doce, essa necessidade de comer o doce, tá? A razão 3, porque você tem essa necessidade de comer o doce, é porque o seu corpo, ele tá cheio de toxinas, tá? Então, quando você tem muita toxina dentro do seu corpo, isso afeta também a produção de hormônios e deixa o seu metabolismo mais lento e até trava o seu metabolismo, tá? Porque as toxinas, elas ficam grudadas, conectadas nas suas células de gordura. Então, quanto mais acima do peso você tá, mais toxina você tem dentro do seu corpo. E mais toxinas você tem dentro do seu corpo, mais isso atrapalha na produção de hormônios importantes. E aí você fica com o metabolismo lento, travado, tá? Mas a boa notícia, meninas, é que melhorando seus hábitos alimentares, você consegue aí tirar essas toxinas de dentro do seu corpo, eliminar essas toxinas de dentro do seu corpo, tá? Então, se você não focar aí, eliminar essas toxinas, elas podem também se transformar aí em mais bactérias ruins dentro do seu corpo, tá? Então, você tá nessa live, você precisa estar em mente que os seus hábitos alimentares determinam que tipo de bactéria que vai ficar morando aí dentro do seu intestino, tá? Não é genética isso, é seus hábitos alimentares mesmo, tá bom? Então, se você tem bons hábitos alimentares, você está estimulando um grupo de bactérias boas dentro do seu intestino, as bactérias boas. E se você tem hábitos alimentares ruins todos os dias, você está alimentando as bactérias ruins dentro do seu intestino, o que te deixa mais doente cada dia, com o metabolismo mais lento e mais travado diariamente. Entendeu? Fez sentido? Tá? Então, o que você precisa lembrar, né? Lembrar que os seus hábitos alimentares determinam que tipo de bactéria que mora aí dentro do seu intestino, tá? Você precisa pensar que você precisa o quê? Amar, aprender a amar as comidas que te ama de volta, tá? Então, você ficar aí alimentando a necessidade de comer doce, tá fazendo você ter mais bactérias ruins dentro do seu intestino. Essa comida aí tá te amando de volta? Não, né? Então, você começa a pensar, a partir de agora, tá com uma necessidade de comer doce, o que eu vou comer? Essa comida aí tá me beneficiando? Tá beneficiando a saúde do meu intestino? Não. Então, eu vou começar a dar uma reduzidinha aqui, tá? E as toxinas aí, né? Elas estão em todo lugar, né? Como eu falei, as toxinas, elas estão em muitos lugares. Então, se você focar, né, em melhorar os seus hábitos alimentares, você já tá aí tendo menos toxinas, né, sendo acumuladas dentro do seu corpo, tá? Então, outra coisa que vale a pena lembrar é o quê? Tá? Que não adianta você ficar aí tentando tomar shake para emagrecer, né? Ou pílulas para perder peso, se você tá desesperada para eliminar uns quilos, porque tudo isso, shake, pílula, ele só faz seu corpo ficar com mais acúmulo de toxinas, tá? E quanto mais você come alimentos também processados, né? Mais toxinas você tá colocando dentro do seu corpo, tá? Então, pensa assim, todo dia somos expostas a toxinas, né? Com produtos de limpeza, maquiagem, nós mulheres, esmalte, tudo que é produto de beleza tem toxina, tá? E você consegue controlar isso, você consegue controlar o quanto de toxina que, né, tá vindo aí para sua casa, para dentro do seu corpo, através de você fazer o quê? Não tentar tomar pílulas emagrecedoras se você quer emagrecer, não beber shakes emagrecedores para perder peso, porque
mais cedo ou mais tarde o seu metabolismo ele trava, tá? Com esse acúmulo aí de toxinas que estão vindo das coisas que você come e também de alguns produtinhos que se fala emagrecedores, que também tá cheio de aditivos químicos, tá bom? E qual que é a razão 4 pela qual você também tem essa necessidade aí de comer o doce, tá? Pode ser que você esteja com níveis baixíssimos de cromo, tá? Não sei se você já ouviu falar disso, o que é cromo, né? O cromo, meninas, é um nutriente essencial para o nosso corpo. O que acontece? Olha o problema aí de ficar alimentando a necessidade de comer doce. Quanto mais açúcar você comer, mais seu corpo vai ter a necessidade de comer mais doce. E o que o cromo faz? O que é o cromo? Quando você tem altos níveis de açúcar no seu sangue, tá? Imagina que você vai ter ali, ó, só uma gotinha do cromo. Então, quanto mais você come açúcar, mais você tem essa necessidade de comer doce, mais você come o doce, o seu cromo, ele fica ali, quase que ele desaparece, tá? Só que o cromo, ele é um nutriente essencial para o seu corpo. Só que você ficando alimentando essa necessidade de comer doce, você tá deixando o cromo ali quase que desaparecendo no seu sangue, tá? E o cromo, ele é um mineral essencial para você melhorar a sensibilidade à insulina, tá? Eu vejo muita gente com resistência à insulina, tá? A pessoa acha que tem um problema com ela, um defeito de DNA. Não! A insulina, gente, a insulina é um hormônio responsável por permitir que a glicose no sangue entre nas suas células, fornecendo para você energia para você conseguir funcionar aí no dia a dia. Só que a falta de insulina eficaz desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de diabetes. Tá? Então, meu Deus, você acha que o seu cromo tá baixo. O que você vai fazer? Vai tomar pílulas de cromo? Não, tá? Porque não tem um nutriente sozinho que vai resolver o seu problema com a necessidade de comer doce. Não tem, tá? Então, pare de pensar que toda vez que você tem um problema de saúde, você precisa de um suplemento, que tem um suplemento que vai resolver os seus problemas aí de intestino, resolver o problema de ansiedade, tá? Não gaste dinheiro com suplementos e pílulas se o seu corpo, se o seu intestino não está saudável e se você não está conseguindo aí absorver nutrientes da forma que deveria, porque você vai ficar jogando dinheiro no lixo. Todo dia você fica ali jogando dinheiro no lixo e nada muda, tá? Os suplementos estão aqui para quê? Para suplementar mesmo, não para corrigir sua saúde, seus hábitos alimentares, tá bom? Então, e aí qual que é a razão 5? Porque as mulheres têm essa necessidade louca aí de comer doce, tá? A razão 5 é porque as mulheres não sabem, às vezes, combinar os alimentos no prato. Não sabe montar um prato ali que deixa elas saciadas, tá? É o que eu mais vejo aqui diariamente, tá? Lembra que eu falei em outras lives que a combinação, né? Saber montar um prato que te deixa saciada é essencial, né, para você conseguir manter um corpo fit e ter uma saúde. Então, quando você sente essa necessidade de comer doce, todo dia, todo santo dia, após o almoço, após a janta, ou de manhã, acorda já com essa necessidade de comer um doce, o que está acontecendo? É porque você está fazendo todas as combinações erradas aí no dia a dia. Não sabe montar um prato? Vai ficar com vontade de comer doce, necessidade de comer doce descontrolada. Não tem jeito. Quando você não sabe montar um prato de forma correta, você vai aí passar 1 hora e vai estar ali com uma vontade louca de comer doce e não vai ficar se sentindo satisfeita, tá? E o que eu vejo? Eu vejo muitas mulheres que comem saudáveis, acha que come errado, né? Acha que come saudável, mas tá comendo errado, tá? O que acontece? Normalmente, se você sabe comer saudável, você não tem essa necessidade de comer o doce. Gente, não tem, tá?
Ficar aí desesperado para comer doce depois de um almoço e uma janta todo dia não é normal. Não é normal. Você tá pulando alguma etapa. Você tá fazendo alguma coisa errada na sua alimentação que você acha que sabe, mas na verdade tá fazendo tudo errado. Tá bom? Por isso que esse erro aí de montar e combinar um alimento no prato é o erro mais comum que eu mais vejo as mulheres fazendo errado no dia a dia, tá? Então, o que eu já falei aqui, né? Só para revisar. Por que você tem a necessidade de comer o doce? Porque a saúde do seu intestino está em desequilíbrio, tá? E você pode estar em desbiose. O 2 é porque você tem baixos níveis de serotonina. O 3 é porque você tem altos níveis de toxinas dentro do seu corpo. O 4 é porque você pode estar com baixos níveis de cromo, um mineral essencial. E o 5 é porque você está montando o prato de forma errada, você não sabe combinar alimento no prato, tá? Então, qual que seria aí, Grace, o melhor jeito para eu diminuir a vontade de comer o doce da minha vida de uma vez por todas? Anota aí, meninas, tá? Ou deixa eu responder uma pergunta. Se eu tenho essa necessidade de comer o doce, que horas que é o melhor momento para comer o doce, tá? Se você sabe montar um prato nutritivo, já aprendeu a fazer escolha, já aprendeu a combinar, o melhor horário aí para você comer o seu doce seria ali depois do almoço, tá? Porque se você soube criar um prato nutritivo, soube combinar um prato nutritivo e você vai estar ali com uma vontadezinha de comer um doce, eu ensino isso na minha mentoria, tá? Eu ensino as meninas a obter e manter um corpo fit sem que elas tenham que passar fome, lógico, e sem que elas tenham que parar de comer as coisas que elas gostam. Isso inclui você comer um brigadeiro, às vezes, depois de alguma refeição, ou comer um docinho. Mas quando que é o melhor horário, o melhor momento para comer esse docinho, você se permitir, tá? Porque é isso que eu ensino você se permitir quando der a vontade. A partir do momento que você fez escolhas boas, montou um prato equilibrado, com os nutrientes corretos, e você tem uma vontade de comer um docinho, você pode comer esse docinho, essa sobremesinha ali, depois do horário de almoço, tá? Ou até mesmo ali, o melhor seria depois do almoço. Por quê? Se seu prato você montou ele de forma correta, escolheu verdes, nutrientes, proteína, carboidratos bons, gordura boa, você vai comer aquele docinho porque você está se permitindo, não é porque você tem a necessidade, entendeu? Então tudo bem você comer essa sobremesinha, esse docinho depois de um almoço que foi bem escolhido, tá bom? E o que é o problema maior, né? O que eu mais vejo as mulheres fazendo aí, que você precisa tomar cuidado, tá? Para combater essa necessidade de comer o doce. O que eu mais vejo as mulheres fazendo. Isso aqui é bom vocês prestarem atenção. A maioria das mulheres, tá? Colocam um estresse desnecessário no psicológico delas, tá? A mulher é tão acostumada a colocar estresse desnecessário no psicológico que ela fica fazendo isso diariamente. O que é, Grace? Esse estresse psicológico que as mulheres colocam nelas mesmas para combater a necessidade de comer o doce, tá? As mulheres, elas decidem cortar o açúcar de forma radical. Então, ela chega na segunda-feira, passou um mês ou 2, as coisas desandaram, elas percebem que estão acima do peso e vão lá e decidem cortar o açúcar de forma radical, 100%, tá? Outras se sabotam trocando tudo por light, diet, compra tudo fit, compra tudo zero. Gente, comprar fit, light, zero, nem sempre é a melhor opção, tá? Se você tem diabetes, ok. Quem tem diabetes não é para comer nada com açúcar mesmo. Agora, se você não tem diabetes, você precisa tomar cuidado aí com esses produtinhos light, fit, zero que você decide comprar,
tá? Por quê, Grace? Qual que é o perigo de comprar tudo light, fit, zero nos Estados Unidos? Muitos dos produtinhos bonitinhos, né, que se diz light, fit, zero aqui nos Estados Unidos, eles têm na sua composição uma grande quantidade de adoçantes artificiais. E adoçantes artificiais, como sucralose, aspartame, aumentam a sua fome, tá? Alguns adoçantes artificiais podem também prejudicar a saúde do seu intestino. E a indústria alimentícia adora isso. A indústria alimentícia ama que você fica procurando produtinho light, fit, zero, tá? Por quê? Você acaba ali achando que tá fazendo uma boa escolha, mas não. Eu também já fiz esse erro, tá? Eu já fiz esse erro aí quando eu comecei minha vida saudável, antes de eu ter conhecimento. Cheguei aqui nos Estados Unidos, decidi conhecer saudável. A primeira coisa que eu fui lá é comprar umas barrinhas de proteína, né? Comprar uma proteína em pó, que tenha um gosto gostosinho. Não sabia ler rótulo de nada, tá? Então eu até comi umas coisas ali fit, zero, light, mas morria de vontade de comer doce. Estava sempre ali com uma vontade louca de comer doce, todo dia, necessidade, era necessidade, tá? Então, meninas, toma cuidado, presta atenção nisso, produto light, fit, zero, sem açúcar, keto. Olha a lista de ingredientes, leia o rótulo, tá? Para você não gastar o seu dinheiro e para você não gastar seu tempo também comendo essas coisas aí que não tá ajudando no seu emagrecimento e não tá te deixando aí com o corpo saudável, tá? Foque em fazer escolhas, foque em aprender a ler o rótulo das coisas que você compra aqui nos Estados Unidos e foca em cuidar da saúde do seu intestino, tá? Não cometa esses erros aí normais que as mulheres cometem quando tem essa necessidade de comer doce, tá? Cortar o açúcar 100% não é um jeito adequado, tá? De você lidar com a sua necessidade de comer o doce. Por quê? Toda vez que você cria ali uma restrição, tá? Você automaticamente começa a criar um desejo compulsivo por comer aquela coisa que você restringiu. É por isso que eu não falo pra ninguém parar de comer alguma coisa que gosta, tá? Esse é o erro que as mulheres e todo mundo que tenta perder peso comete. Eu vejo a pessoa falando, a partir de segunda-feira vou cortar o açúcar, vou cortar o pão, vou cortar o arroz, vou cortar carboidrato. Não vou comer açúcar por um mês. O dia 1 desse dia aí que você falou que não vai comer açúcar, vai ser você pensando em açúcar, chocolate, sentindo o cheiro, tendo delírios assim, com comida, com coisa doce, tá? Não faça isso com seu psicológico, não faça isso com você porque não precisa, tá? Quando você se privar de comer algo que você gosta, que você tem vontade, isso gera em você uma vontade louca de comer aquela coisa, uma compulsão. Ao ponto que, tá, pode ser que você não coma um docinho aí por 3 dias, mas no quarto dia, se você estiver aí fazendo tudo errado, com falta de nutrientes, chances são que você vai comer 3, 4 donuts, vai comer uma caixa de chocolate, vai comer uma caixa de bolacha, tá? Eu já fiz isso, eu já fiz essas loucuras, é por isso. Como é que eu sei? É porque eu já fiz todas essas coisas aí que eu vejo todo mundo lutando hoje. Eu já fiz tudo isso. Pense em alguém que já fez tudo errado. Muitas vezes. Essa pessoa sou eu. Por isso que eu tô aqui agora te ensinando pra você não cometer esses erros loucos que eu mesma cometi. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Tá? Fugir de fazer coisa louca. Fugir de se restringir. Fugir de falar que você vai cortar qualquer coisa aí, 100% da sua vida, tá? Não faça isso, não saia cortando coisa que você gostava de comer na sua infância. Se você gosta de fruta, tá? Não vai cortar as coisas que você gosta. Respeita a sua individualidade, sua bioindividualidade. Eu falo muito disso. Respeite quem você é, de onde você veio, seus gostos, seus desejos.
E não coloque essa pressão psicológica de sair se restringindo, tá? Esqueça tudo que não for sustentável para sua vida, para sua felicidade, para o seu dia a dia, porque todas essas coisas loucas, malucas, que não são sustentáveis, saudáveis para sua mente, para o seu espírito, para sua alma, não vai dar certo. Você não vai conseguir seguir, tá? Então, comer tudo light, comer tudo fit, comer tudo zero, cortar açúcar 100%, é o jeito errado de você tentar diminuir a sua vontade, necessidade de comer o seu doce, certo? Outro erro aí que eu fazia muito era o quê? De segunda a sexta eu comia tudo limpo. Na minha época aí de loucura, era o que eu comia? Tudo assim, clean, muito clean. Eram umas comidas sem sabor, umas comidas que eu não gostava, umas egg whites, né? Era aquela 10 clara de ovo. Onde já se viu comer isso, gente? Não tem sentido, eu já fiz isso, já fiz essas loucuras aí. Aí sabe o que eu fazia? Na sexta-feira eu começava o meu final de semana do lixo. Eu fazia isso. Sexta-feira, 5 horas, eu comprava um monte de tranqueira. Começava ali, ó, o dia do lixo. Era sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, até meia-noite eu tava ali doidinha pra comer mais lixo. O que eu vou comer aqui porque eu posso? Gente, isso é a coisa mais insana, mais ridícula, mais absurda que você pode fazer com o seu corpo. Tá? Então não cometa esse erro de ficar comendo extremamente clean por uns dias e depois fazer 3 noites do lixo, tomar 3, 4 garrafas de vinho no final de semana. Eu já fiz isso também, tá? Fazia isso. Então presta atenção nisso, não comete esse erro, tá? O seu corpo não sabe que dia é hoje, tá? Seu corpo não sabe se hoje é sábado, domingo, feriado, se você está de férias, se é seu aniversário, é uma formatura, é um casamento. Seu corpo precisa de água, seu corpo precisa de nutrientes, seu intestino precisa estar funcionando. Você precisa sim fazer escolhas diárias e combinações diárias no seu prato como um lifestyle. E se for terça-feira e segunda-feira e você tiver uma vontade de comer um brigadeiro, tá se encontrando com amigas, outro dia eu fui no encontro de amigas na semana e a gente fez um brigadeiro lá, tá tudo bem, tá tudo bem. Comer alguma coisinha que você gosta, um docinho que seja com alguém que você gosta, porque você se permitiu, tá tudo bem. Se você sabe fazer escolha e combinações na maioria do tempo, tá tudo bem. Seja feliz, se permita, tá bom? Então, vamos lá para os passos, né? Qual que é aí a maneira certa de diminuir sua vontade de comer os doces, tá? Como que você diminui aí essa vontade de comer os doces? Vou passar aqui para vocês rapidinho esses passos. O passo 1 é você reduzir os gatilhos, tá? Os gatilhos que eu falei lá no começo da live, que é o que você tem controle, tá? É você fazer o quê? Não comprar alimentos cheios de açúcar, bolacha recheada, tranqueira para dentro da sua casa, tá? O que você pode fazer quando der uma vontade de comer um doce, tá estressada ali, teve um estresse, alguém te magoou? O que você vai fazer? Ao invés de responder esse gatilho mental da vontade de comer doce, vai fazer uma caminhada, vai tomar um copo de chá, um chá de camomila, um chá verde, tomar um cafezinho com leite ali de amêndoa, se possível, com uma canelinha. Procure outros hobbies para você fazer. Não vá atacar o doce, porque atacar o doce vai te deixar num ciclo vicioso, deixa o seu intestino doente e você não precisa disso, tá? O passo 2, para você diminuir essa vontade de comer os doces, é você cuidar da saúde do seu intestino, tá? Bebendo mais água, comendo mais frutas, mais vegetais, mastigando devagar, saboreando a comida que você está comendo, tá? Para quê? Para você ter um intestino mais saudável. Por quê? Porque nós não somos apenas o que comemos. Nós somos o que comemos, o que o nosso corpo consegue digerir e absorver de nutrientes, tá? E com o intestino saudável, você melhora aí a produção do hormônio da serotonina, que é o hormônio do bem-estar e do prazer, que te deixa aí de bom humor, feliz aí o dia todo, tá? Essa é a maneira certa de lidar com os desejos de açúcar,
tá? Para você melhorar a saúde do seu intestino, você consegue aí fazer isso com hábitos diários e bem básicos do seu dia a dia, tá bom? E a forma 3, o passo 3, para você diminuir a vontade de comer doce, é você aumentar os níveis de serotonina, tá? Então, se você cuidar da saúde do seu intestino, que eu falei no passo 2, você estará aí melhorando a produção da serotonina. E para isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai tentar incluir aí no seu dia a dia alimentos que vão ajudar a aumentar a produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar e do prazer, tá? Então, lembra assim, ó, se seu intestino não tá saudável, você não consegue produzir o hormônio da serotonina, ok? Então, anota aí, ó, alguns alimentos, algumas comidas para você incluir no seu dia a dia, tá? Inclui aí, ó, alimentos ricos em triptofano. Sabe quais são eles? Cacau, banana, grão de bico, quinoa. Viu só porque não dá pra ficar com medo de comer banana? Tem gente que tem medo de comer banana. Tira a banana do dia a dia. Mas a banana ajuda aí você a produzir a serotonina, tá? Outros alimentos para você incluir aí são alimentos ricos na vitamina do complexo B, tá? B6, B2. O que é? Aveia, arroz integral, batata doce, feijão, ervilha, lentilha e os ovos, tá? Aí dá para você escolher, incluir também alimentos ricos em selênio, que é a castanha do Pará, semente, peixes, alimentos ricos em zinc, que é o quê? Frutos do mar. E alimentos ricos em magnésio, que são os vegetais verdes escuros, sementes e as castanhas, tá bom? Esses daí são alguns dos alimentos que te ajudam a produzir o hormônio da serotonina. E o passo 4, para você diminuir a vontade de comer doce, é você focar em desintoxicar o seu corpo. Isso mesmo, tá? Segue esse passo a passo, dando preferência a comidas de verdade, tá? Alimentos aí, de preferência à base de plantas, que veio da terra, que não foi industrializado dentro de um pacote, de uma lata, de um plástico, tá? Com isso você vai estar ali colocando menos toxinas dentro do seu corpo. E o passo 5 é você controlar os níveis de cromo dentro do seu corpo. Você também consegue fazer isso aí focando em comer mais alimentos ricos em cromo, tá? Quais são eles? Anota aí, ó. Brócolis, suco de uva sem adição de açúcar, sempre que possível. Compre um suco de uva do vidro, porque nele vai ter mais nutrientes, tá? Do vidro, tá bom? E aí o brócolis, batata, feijão, aveia, tá? Esses alimentos aí vão te ajudar, né? Porque eles têm uma concentração de micro e macronutrientes, tá bom? E o passo 6 é você aprender a montar os alimentos do seu prato como um estilo de vida, com uma combinação melhor que te deixa mais saciada, tá? Aprenda a combinar os macros e os micronutrientes no seu prato diariamente para você não ficar com falta de nutrientes importantes, ok? E o passo 7, eu amo esse passo 7 para você diminuir a vontade de você comer doce, é você encontrar uma atividade física que você consiga fazer no seu dia a dia, tá? Como um lifestyle. Eu sei, a vida nos Estados Unidos é corrida, tem challenge, é difícil e muitas mulheres com isso acabam não dando prioridade para o hábito de se movimentar. E elas não dão, quando elas não dão essa prioridade a ter um hábito de se movimentar, fazer qualquer tipo de atividade física, nem que seja 15 minutos por dia, o que acontece que eu vejo que as mulheres acabam tendo um sobrecarrego de preocupação e estresse mental e em uma hora do dia elas descontam as emoções na comida, nos doces, muitas vezes nos doces, tá? Ninguém fica ali com vontade de comer um pratão de arroz com bife, ou frango, ou ovo e um pratão de salada. Geralmente, gente, é vontade de comer doce mesmo, besteira. Porque você tá se sabotando, você tá buscando conforto. Você, uma mulher, uma pessoa, tá?
que não se olha no espelho, não decide se priorizar, não decide se movimentar, não decide se cuidar, não decide colocar isso como prioridade no seu dia. Uma pessoa que coloca todo mundo como prioridade, mas não coloca ela como prioridade. Ela tá ali se afogando nos problemas, no estresse emocional e não encontra 30 minutos, 15 minutos para fazer uma atividade física. Essa pessoa vai ter que olhar no espelho, bater no peito assim e falar: eu mereço estar com a minha autoestima baixa. Eu mereço ter esses problemas de saúde. Eu mereço ficar aqui frustrada, não caber nas minhas roupas, não gostar da minha saúde, tá com a minha autoestima no chão, porque eu não me coloquei como prioridade. Eu fiquei achando que ter a vida saudável era parar tudo na minha vida para melhorar a minha saúde, quando na verdade esses hábitos saudáveis você encaixa na sua vida corrida. Você não precisa parar a sua vida para encaixar 1, 2, 3 hábitos saudáveis que vai te levar para os próximos hábitos saudáveis, tá? Então uma pessoa que não consegue parar para se movimentar por 10, 15 minutos, pelo menos 3 vezes na semana, vai ter que bater ali no peito e falar: eu mereço ter autoestima baixa. Entendeu, meninas? Fazer atividade física, se movimentar, é uma necessidade básica, diária, que todas temos. Olhem as crianças, elas precisam se movimentar, fazer esporte para ter menos ansiedade, ter menos estresse, ter menos problema escolar, ter menos problema com amigos. Você também. Não é porque você tem que trabalhar, cuidar de filho, cuidar disso, cuidar daquilo, que você tem que se afogar nas suas mágoas aí e se acomodar de que isso não é importante. É importante. Se movimentar é uma obrigação básica nossa, de todas, tá? Não é para se movimentar pensando que é para você emagrecer. Não, você precisa para o seu psicológico. Precisa. Ajuda a sua autoestima, melhora o seu sangue, melhora o seu sistema imunológico, melhora a sua felicidade. Precisa, é uma necessidade básica. Combinado? Então, o que vai acontecer aqui se você não aplicar esses passos aqui que eu acabei de falar nessa live para diminuir a vontade de comer doce? O que vai acontecer? Você vai continuar tendo os mesmos desejos aí por doces, tá? Te levando a cada dia mais maior consumo do açúcar, tá? Você vai ali cada dia mais multiplicar as bactérias ruins dentro do seu intestino, seu corpo não vai conseguir absorver nutriente e você vai cada dia mais acumular mais peso, ficar cada dia mais doente, vai ter que gastar dinheiro com saúde, com teste de alergia, com teste de intestino, procurando especialistas caríssimos aqui nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque você não parou em nenhum momento da sua vida corrida para se colocar como prioridade, tá? Para se amar, né? Essa é a palavra, para se amar, para você não olhou pro seu corpo e falou assim: esse é o único lugar que eu tenho que morar aqui, vou me cuidar. Não, você deixou isso de lado, tá? Então, seu corpo, ele não consegue absorver nutrientes, seu metabolismo não consegue ser acelerado, tá? Você não consegue perder peso de forma saudável e manter como um estilo de vida se você ficar aí alimentando essa necessidade de comer doce todo dia. Eu queria te dar uma notícia melhor, mas não, tá? Se você não começar a aplicar nenhum desses passos aqui, você vai continuar do mesmo jeito, não vai continuar do mesmo jeito, vai cada dia mais piorar, tá bom? Então, tá? Comenta aqui se esse vídeo você aprendeu bastante, tá? Compartilha com uma amiga que você sabe que tá com dificuldade aí para ter uma vida, um corpo saudável, para chegar no peso ideal aqui nos Estados Unidos. Compartilha essa aula com essa amiga, tá bom? E busque aí fazer melhorias, tá? Diárias, comparado com a sua vida, tá? Não tente fazer tudo que eu faço, ou tudo que a sua amiga faz, ou tudo que a blogueira faz, ou tudo que o nutricionista faz, que você conhece, ou tudo que o influencer do TikTok faz. Não, porque você vai ficar louca.
Pega tudo isso que eu falei aqui nessa live, começa a melhorar aos poucos comparado com o que você está fazendo hoje, tá? Sempre compara você com você mesma, tá? Se hoje você come aí muito doce, amanhã começa a reduzir, tá? Sempre faz suas melhorias comparando você com você mesma, para você não se frustrar, para você não desanimar, para você nem começar, tá bom? Então é isso, meninas. Nessa live você aprendeu aí tudo que você precisava aprender para diminuir a vontade de comer os doces, tá? E eu tô de volta aqui quinta-feira com outra live e eu espero você lá, tá? Lembra assim que comida é um remédio e o movimento também é um remédio, um alimento importante aí para nossa vida. Um super beijo. Tchau.